Olá, bem-vindo à nossa aula gratuita aqui no YouTube sobre bordado realista. Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica, eu sou especialista em bordado de pet realista. Resolvi trazer aqui no YouTube algum conteúdo sobre bordado realista e uma aula aí gratuita para vocês aprenderem essa técnica, para poder experimentar e vivenciar essa técnica também. Se você está assistindo essa aula em novembro de 2024, eu quero anunciar então que teremos a nossa Black Friday. E essa Black Friday ela vai ter 50% de desconto nesse curso de bordado realista. É um desconto assim que eu nunca dei antes, então se você quiser, aproveite. Caso você esteja vendo aí depois de novembro, pode ser que já fechou o carrinho, então eu espero que você mesmo assim possa usufruir dessa aula gratuita aqui do YouTube. Nessa aula a gente vai aprender esse bordado aqui. Eu quis trazer algum pedacinho do pet para poder mostrar como que é o bordado realista. Cheguei a pensar em fazer um outro tipo de bordado, mas eu preferi trazer aqui um pedacinho dele porque eu acho que traz mais esse realismo para poder ver como que realmente é o bordado do pet. Então, como que é a pelagem dele, o olho dele. Essa aula vai ser dividida em duas etapas, porque senão vai ficar uma aula muito gigantesca. Então, na primeira etapa, a gente vai aprender aqui o miolo do olho, e a pelagem de cima, o preenchimento da pelagem de cima. E na segunda parte da aula vai ser essa pelagem de baixo aqui e o contorno dos olhos, que é a pálpebra, que é essa parte mais escurinha. Alguns recadinhos é que algumas partes, por exemplo, nessa parte branca aqui, ela é bem demorada e o movimento é o mesmo. Então eu não fiquei falando o tempo todo, porque é a mesma coisa. Eu vou ter que passar a agulha aqui, passar aqui. Eu ia ter que falar a mesma coisa toda hora. Então, para não ficar repetitivo, tem algumas partes que vou deixar um pouco mais aceleradas, mas você pode pausar, você pode rever quando quiser, porque vai estar disponível aqui no YouTube. Não é uma aula que vai sumir, então pode ficar tranquilo, pode rever quantas vezes quiser e ir pausando aí de acordo com o que você for fazendo. Uma forma de você ver o curso, você pode ver um pedaço, pausar e replicar, ver mais um pedaço, pausa e replica. Então essa é uma aula gratuita, veja aí qual que é a forma melhor de você estar fazendo esse exercício junto comigo. Eu vou deixar na descrição tanto a foto do pet, a foto recortada do olho do pet, a foto recortada com o risco por cima para ver qual que é cada corzinha ali e também somente o risco para você imprimir e para poder fazer aí seu bordado. Caso você faça esse exercício, me marque lá nas redes sociais que eu gosto muito de acompanhar a evolução aí de vocês, o aprendizado. Caso vocês façam, me marca lá que eu vou dar uma olhadinha lá também que eu fico muito feliz. Então nessa primeira aula a gente vai aprender o miolinho do olho, como que faz o brilho do olho, que é essencial para trazer o realismo, como que faz aqui a mesclagem dessas cores, já que é um espaço menorzinho também. Tem a direção de pontos também, que como o olho ele não tem pelos, que o pelo a gente vai seguir a direção do pelo, mas como não tem pelos, então qual é a direção correta, né, de se fazer? Então isso aí também eu vou explicar dentro da aula de hoje. Então agora nós vamos para a prática. Esse aqui é o nosso exercício. A gente vai fazer aqui para a gente aprender como que faz o olho, o olhar, como que dá aquele brilho no olhar, que é o que traz um realismo para o bordado. Nesse projeto eu vou usar todas as linhas da Anchor, todas as que eu vou usar aqui são da Anchor, para facilitar, mas geralmente no pet eu acabo misturando entre Anchor, DMC, da Círculo, de acordo com a necessidade aí da cor usada. Mas para facilitar aí, porque da Anchor ela é mais fácil de achar, então a gente vai usar nesse projeto só o da Anchor. A gente vai começar aqui com o preto, que a gente vai contornar. Então a gente vai contornar tanto a íris quanto a pupila. Para que é esse contorno? Quando a gente vai colorir um desenho, por exemplo, geralmente quando ele é circular, a gente acaba colorindo mais arredondado. No caso, quando a gente colore assim, aí fica leves pontinhos para fora. Então, o contorno ele vai ajudar a parecer que tá bem certinho, porque aqui, como pode ver, ó, tem vários buraquinhos aqui que a gente vai encaixar na linha. Então, pode ser que se não fizer o contorno, vai parecer pontiagudo, como se fosse um colorido com a linha, vai ficar umas leves pontinhas aqui. Então, o contorno vai ajudar a realçar esse redondo dele. Então, quando tem, por exemplo, o olho, o nariz, coisas que não tem pelo, a gente faz esse contorno.
Quando é com pelo mesmo, não precisa fazer esse contorno, porque o próprio pelo ele é irregular, ele tem essas pontinhas. Mas no caso aqui ele é bem redondinho, então a gente vai fazer o contorno. Então, para começar, eu vou desenrolar aqui, ó. No caso, o meu tá com a plaquinha. Mas geralmente a linha não vem na plaquinha, vem na meada. Tem um vídeo aqui no canal como que eu enrolo a meada na plaquinha. Então aqui, ó, percebe que tem vários fiozinhos? A gente vai pegar apenas um. Vou separar aqui, ó. Como essa linha aqui eu já usei ela, então por isso que ela tá com esses fiozinhos a mais. Mas ela vem com esses 6 aqui. E à medida que eu for usando, eu vou pegando um de cada. Então cortei aqui, eu vou puxar. E vou usar apenas um fio de cada vez. Então, como que a gente faz? Com uma agulha bem fininha, no meu caso é o número 9, mas pode ser o número 12, ou se caso não saber qual que é a numeração, que quando vem aquele kit de linhas, então pega a mais fininha que tiver. Aí você vai colocar aqui e vai puxar. Não precisa dar nó nem nada não. Então aqui a gente deixa, vai dobrá-lo no meio e deixa uma ponta menor e outra ponta maior. Tem algumas pessoas que começam aqui do lado de fora, dando um nozinho, por exemplo, e depois abordando. Depois, no final, com tudo preenchido, vai cortando essas linhas excedentes aqui. No meu caso, eu gosto de fazer 2 mini pontinhos, para poder segurar a linha para a gente começar. Se a gente ficar fazendo nozinhos, depois de tanto a gente furar aqui com tecido, pode ser que fique esbarrando nesses pontinhos e acaba atrapalhando da gente passar a agulha aqui, que a gente vai preencher todo esse espaço aqui com as linhas. Outra forma também é fazer um alinhavo, então algumas pessoas fazem como se fosse um alinhavo assim, ó. Você vai fazendo um zigue-zague para deixar ele mais preso. Mas nesse caso, deixando essa pontinha lá para baixo. Então, depois disso, vai preenchendo, à medida que for preenchendo, vai prendendo esse alinhavo. Os pontinhos você pode fazer aqui, ó. Coloca em um espaço, segura a linha para não soltar. De vez em quando vai acontecer de soltar. Então, eu vou mostrar aqui como que fica o meu dedo. Ele vem e segura aqui para eu poder voltar. Voltei. Agora eu faço mais um outro pontinho. E pronto, tá firme a linha. Qual parte que a gente vai contornar? A gente vai contornar essa do central, porque ela é a pupila. Se for reparar, essa outra parte aqui que tá no risco, ela é um pouco mais mesclada aqui com o olho. Então, ela não é exatamente a pupila. O pretinho, pretinho mesmo da pupila tá bem no meio. Só uma observação, de vez em quando vocês vão escutar uns cachorros latindo aí, mas como eu não tenho muito tempo para poder gravar, não vou poder gravar outros dias, porque também tem outros projetos para gravar, então vai com cachorro latindo mesmo assim, vocês me perdoem. Então aqui, ó, qual que a gente vai contornar? A gente vai contornar essa do meio, que ela é a pupila, ela tá mais pretinha, então ela é mais destacada. Essa daqui, ela tá um pouquinho mesclada aqui, então a gente repara que tem uma parte mais escura em volta da pupila. Isso acontece em alguns cachorros, vou até colocar outra foto aí, que às vezes perto da pupila é um pouco mais escuro, ou um castel mais escuro, ou alguma outra cor aqui. Vamos contornar também essa partezinha aqui do olho, e essa parte aqui é uma parte que parece ser tipo da pele, da pálpebra do cachorro. Então a gente vai contornar tanto aqui a íris, quanto aqui em volta, para poder deixar mais marcadinho também, que aqui já é a parte preta da pálpebra e aqui é a parte interna da pálpebra. Como que a gente vai contornar? A gente vai contornar usando o ponto atrás. Então, a gente vai colocar aqui
Lembrando que por ser curva, os pontos vão ser menores, porque se caso eu quiser fazer pontos grandes, aqui é só um exemplo. Se caso eu quiser fazer pontos grandes, ele vai ficar um quadrado. Fica quadriculado. Então, no caso, a gente vai usar os pontos bem pequenininhos. Então, vou desmanchar aqui para poder mostrar para vocês. Como a gente vai seguir o risco, é só você olhar mais ou menos quanto aqui que você tem que entrar para ele não virar uma reta totalmente. Então, a gente vai entrar um pouquinho só, seguindo a linha. Fez o primeiro pontinho, a gente vai arredar um pouquinho para frente, afastar um pouquinho para frente, que algumas pessoas não conhecem o arredar. Então, a gente entra aqui na frente, com um espacinho aqui, e volta no mesmo buraquinho aqui, ó, onde eu saí. E a gente vai fazendo isso todo o contorno. Então, entra mais um pouquinho na frente e volta no mesmo buraquinho. Por que que no mesmo buraquinho? Esse é o ponto atrás. E o ponto atrás, ele parece uma continuidade, parecendo que o que eu tô fazendo aqui é uma única linha. Então, vou continuar aqui, um pouquinho para frente, e volta no mesmo buraquinho. E por que que eu tô usando a linha preta? Nesse caso aqui, o olho do cachorro, ele tem um contorno mais escuro. Então, a pupila, ela realmente é preta, e aqui o contorno dele também é preto. Mas se caso for alguma parte do pet que não é escura, vamos supor que o nariz dele seja mais rosado. Então, a gente adapta e faz esses pontinhos aqui da cor do nariz do pet. A língua é a mesma coisa, a gente faz o contorno da língua do pet. Porque não faz muito sentido eu fazer esse contorno preto, sendo que a parte do pet não é escura. Então, aqui, ó, terminei. Agora, qual que é a próxima parte? Eu vou contornar a íris aqui. Então, eu vou lá na frente e volto atrás, não tem muito segredo, não. Esse triângulo aqui, ó, na verdade ele é bem pretinho, é a pontinha aqui. Eu vou fazer ele também. Mas depois eu vou preencher ele todo de preto, então caso queira só preencher também. Que ela é uma partezinha bem mais escura aqui da pontinha do olho. Então agora eu vou preencher essa parte aqui, que ela continua sendo uma divisória. Nesse caso aqui e aqui, eu não vou preencher porque tá entre a pele e o pelo. Então, essa parte aqui, ela não tem, bem dizer, um contorno bem definido, porque ela começa a criar um pouquinho de pelo.
Então é mais essa parte interna mesmo. Então pronto. Em vez de cortar, a gente vai deixar essa linha pendurada aqui. Vou mostrar aqui, para usar ela depois, porque depois a gente vai voltar. Quando for as cores, você pode até mesmo escrever para não esquecer. Então, quando a gente vai bordar, sempre eu bordo num tamanho maior do bastidor, porque aqui você tem espaço para colocar as linhas. Você pode escrever, então, por exemplo, essa daqui é o 403. Como é a preta, nem sempre precisa escrever não, mas é só um exemplo. Isso aqui ajuda a não confundir depois as cores. Então, voltando aqui para o olho, a gente percebe aqui várias nuances. A de dentro aqui é uma nuance mais escura. E essa partezinha aqui que eu não separei por linhas, porque se eu tivesse riscado, eu ia ter que fazer um monte de mini risquinho aqui, porque só nesse espacinho aqui ele tem praticamente aí 3 cores, ou até mais. Se fosse um bordado maior, a gente trabalharia com mais cores. E eu vou até testar aqui, porque talvez a gente coloque uma quarta cor aqui para poder mesclar. Nesse meio aqui, ela é mais escura. Então, nesse caso, eu vou usar o 905. Porque nesse meio aqui, ele não tá nem muito castanho, nem muito cinza, também não tá muito... tem uma cor aí mais indefinida. Nesse caso, das cores que eu olhei aqui, o 905 é o que encaixou mais. Mas pode também ser outro tipo de cor. Como a foto, por causa do zoom, ficou muito embaçada, nem sempre a gente vai achar a linha exatamente igual àquela cor. Mas a gente tendo uma cor próxima ali, o efeito vai ser o mesmo. Eu vou tirar aqui o suficiente. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar na parte da linha preta, é que o tamanho da linha é mais ou menos o tamanho de um braço. Então tá aqui, você vai medir como se fosse o tamanho do seu braço. Não é bom usar uma linha muito, muito grande, porque ela embola fácil. Até essa parte aqui também embola. Então, quando for medir, é só esticar da sua mão até o seu ombro, mais ou menos. Ou menos. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Corto a linha que eu vou usar. Puxo ela. E coloco na agulha. Então, é só deixar a linha paradinha e entrar a agulha na linha. Então, daqui novamente eu vou colocar os 2 pontinhos aqui. Lembrando de segurar aqui atrás. Às vezes a gente acaba perdendo a pontinha da linha. Então, eu faço os mini pontinhos só para segurar. E agora a gente começa com a pintura de agulha, que é esse colorido com a linha que a gente vai fazer. E qual que é a direção aqui que a gente vai fazer? Tem algumas pessoas que gostam, dependendo do formato do olho, fazer pontos no sentido do centro. Então, faz os pontos, aqui seria vertical, né? Diagonal, horizontal, e vai indo assim de conta para o meio. Dependendo do olho, eu gosto de fazer ele mais horizontal, mas ele dando umas leves curvinhas aqui pro canto, principalmente olho de gato. Nesse caso, como o desenho dele tá bem arredondado, a gente percebe que essa parte aqui é uma faixa escura. E essa daqui tem uma faixa clara, uma faixa média, uma faixa mais escura. Esses pontos horizontal, ele vai ficar um pouco mais difícil de trabalhar. Então, eu vou fazer ele circular. Então, a gente vai preencher no formato do olho, circulando ele.
Então, como que a gente vai preencher? A gente vai colocando os pontinhos, pequenos também, porque se for um ponto grande, igual a gente falou, vai ficar um quadrado. E eu vou preenchendo, ó. Os pontos não precisam ser do mesmo tamanho, na verdade é bom que não sejam do mesmo tamanho, para não ficar marcado. A gente vai pôr um ponto maior, outro menor. Daqui eu coloco aqui dentro e saio aqui, porque assim ele vai se juntar e formar um só. Que é como se fosse um colorido aqui dentro. Não é igual o ponto atrás que a gente colocou no mesmo buraquinho que saiu. Esse aqui a gente vai colocar dentro para formar uma continuidade. Porque senão vai ficar vários buraquinhos. Se eu continuar aqui no mesmo lugar onde eu parei, vai formar vários buraquinhos aqui. E a gente quer é preencher como se fosse um colorido mesmo. Essa parte ela tem que ter mais paciência porque os pontinhos são menores. Como ele é bem curvado, então a gente vai fazer ele pequenininho. Na parte da pelagem, quando for mais retinho, não que a gente vai fazer pontos muito grandes. Eles também têm que ser pequenos. Mas não é tão minucioso quanto uma curva, por exemplo. Quanto mais curvadinho, menor o ponto. Se perceber que tem um espaço aqui que não preencheu, é só dar mais um pontinho aqui. A linha acabou de desfiar. O da Anko geralmente não faz isso. Geralmente de outras marcas, mas pode ser que ela esteja uma linha mais velha. Então eu vou arrematar esse pedacinho e vou continuar aqui com o pedacinho que eu tô. Então aproveitando, como que a gente arremata? Eu vou cortar aqui esse fiapinho, porque como ela desfiou, ela não tá reta. Então vou aqui passar pelo lado avesso essa parte. Deixar mais retinha a pontinha para facilitar de passar na agulha. Eu vou passar ela pro avesso. E aqui atrás, quando precisar de arrematar, é só passar por dentro aqui, ó. Passou por dentro e corta o excesso. E agora eu continuo aqui com a linha que desfiou.
porque ela ainda tá num tamanho aqui que dá pra trabalhar e só falta um pedacinho. Então, a mesma coisa, eu vou fazer os dois pontinhos, segurando aqui. E vou terminar de preencher. Então, pode ser que aconteça isso. Se a linha desfiar e tiver um pedaço muito pequenininho, então pode descartar e pegar outro. Nesse caso, como ela desfiou, mas ainda tem um pedacinho aqui e falta pouco espaço para preencher, então estou usando a mesma. Eu preencho aqui até encontrar com a outra parte. Sem muita pressa, para não ficar uma coisa mais quadrada. Vai preenchendo. Ficou algum buraquinho, vai lá e faz os pontinhos. Aqui. Outra aqui. E um pouquinho aqui nesse contorno aqui. Pronto, agora eu vou arrematar de novo. Eu viro, passo novamente e corto o excesso. A gente vai para a próxima cor. Então, nessa parte aqui, ó, mais ou menos daqui até aqui, formando tipo um U, ela é mais clara. Depois vem um contorno aqui nela, uma cor mediana. E depois, bem no contorno mesmo, uma cor mais escura. Então, para fazer essa parte mais clarinha, eu vou usar o 365. Pode ser alguma outra cor também parecida com ela. Não necessariamente essa cor. Então, de novo, desenrolei aqui. Vou pegar apenas um fio. Aí eu puxo. O que que eu faço com esse restante aqui? Eu enrolo, tá vendo que tem esse dentinho aqui? Eu marco aqui, porque aí eu já sei aonde que ficou. Então, eu pego e enrolo o restante. Porque aí eu não preciso ficar cortando toda a linha, sendo que eu vou usar apenas um fio, em vez dos 6. Então, eu vou e coloco aqui de novo. Quando eu precisar, é só eu tirar novamente. Vou dar os dois pontinhos aqui. E vou fazer um contorninho aqui. Eu vou pegar mais ou menos aqui, porque depois quando a gente for fazer os pontinhos, ela vai sumindo em degradê. A mesma coisa. Eu vou fazer os pontos igual eu fiz aqui no centro. Preenchendo aqui só uma linha mesmo. Porque essa parte clarinha, ela não é muito grossa.
Aqui, ó, percebe que eu tô pegando um pouco antes, você pode até pegar dentro da linha também. Mas é por causa disso, para uma sobrepor a outra e ficar parecendo que é uma só. Então pode ser ou do ladinho aqui, ou pode ser no meio ali da linha. Porque nesse caso, como a gente vai pôr mais cores também, aí ele fica mesclado aqui com as outras cores. Aqui, ó, vou dar alguns pontinhos aleatórios para dar uma engrossada nessa linha. Ó, voltei pro mesmo buraquinho. Para dar uma engrossadinha nessa linha, porque quando a gente for para outra cor, ela vai dar uma apagada nessa parte aqui também. Pronto. Eu vou guardar essa daqui, aqui embaixo, porque se precisar de dar mais alguns pontinhos, aí eu vou voltar nela. Agora, para uma cor intermediária, eu escolhi o 310, que aí eu vou fazer quase o contorno todo, porque nessa parte aqui, ele tá um pouco mais escuro, por causa da sombra, né, da pálpebra. Então, nesse caso, eu vou preencher quase ele todo desse aqui, o 310. Os mini pontinhos de novo. Então, agora eu vou fazer aqui o próximo contorno, com 310. Então, eu vou fazendo a mesma coisa, eu vou preenchendo até chegar lá em cima. Como a linha da âncora é um pouco mais saturada, às vezes pode parecer que ela tá mais laranjada. Então, depois a gente pode vir com uma cor um pouco mais sóbria. A linha, como a gente viu que tem uma ponta menor e outra ponta maior, então é exatamente para isso, para a gente fazer um só. À medida que a ponta for chegando perto, é só ir puxando, esticar aqui, é só ir puxando para ela ficar um pouco mais longe aqui. Por que que não usa ela dobrada? Porque quando a gente usa duas linhas, ele fica mais grosseiro. Então, quanto menos linhas, mais delicadinho, mais fluido o bordado fica. Então, depende do objetivo. Como aqui a gente quer um bordado mais realista, então o preenchimento com uma linha ele vai ficar mais delicado. Então, essa sensação de realismo traz um efeito melhor quando a gente usa uma única linha.
Vou guardar aqui novamente, porque se precisar eu volto com ela. Agora eu vou usar 358, que é para dar essa apagadinha aqui em volta, porque pode perceber que na íris, em volta, não é tão vibrante assim a cor. De novo eu pego aqui, só uma linha. Fazer os dois pontinhos novamente. E agora eu vou preencher todo esse restante aqui. Da mesma forma, usando os pontos mais delicadinho, porque é uma cor. Olha que bonitinho o degradê que tá formando. Percebe que quando as cores se juntam, aí acaba formando essa fluidez. Vou deixar aqui no cantinho de novo. Então a gente começa a perceber que o olho começa a tomar uma forma. Mas a beiradinha dele aqui ainda assim é mais escura. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um marrom mais escuro. Nesse caso eu vou usar o 360, mas também pode ser o 380, pode ser o 382. Vai ser mais só para dar uma destacada maior nesse círculo da íris. Se quiser usar um marrom mais escuro, pode. Então, vou dar de novo os dois mini pontinhos aqui. E vou dar alguns pontinhos em volta. Aqui nesse cantinho, que ele tá mais escuro. E principalmente na parte de cima, porque a parte de cima é onde tá mais sombreado. Mesmo que já tá tudo preenchido, esses pontinhos é só uns pontinhos por cima mesmo. Sem precisar tampar o que a gente já fez. Isso vai ajudar a mesclar mais as cores. Geralmente nos olhos, essa parte aqui de cima, ela sempre tá sombreada por causa da pálpebra. Geralmente. Então, a gente acaba fazendo uma camadinha de uma cor mais escura. Aí, de novo, caso queira colocar um marrom bem mais escuro, também pode, como o 380, 382. Mas aqui eu quero só destacar mesmo o contorno.
Pronto, agora deu o contorno do olho. Tá começando a dar mais forma ainda. Nessa parte aqui, que é a pálpebra interna do olho, ela é levemente rosada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar essa cor aqui, que é a 881. Ela é meio salmão, meio rosadinho. Ela é boa para poder fazer pele também. Como é um espaço bem pequenininho, eu vou preencher esse espaço todo. Mas eu vou depois voltar com uma um pouquinho mais escura para dar um contraste. Então, vou dar os mini pontinhos aqui. E vou preencher aqui. Do lado de dentro do contorno. Eu vou preencher aqui quase tudo. Porque eu vou vir com outra cor ainda. Eu vou guardar ela aqui para depois eu arrematar. Provavelmente essa cor eu não vou usar mais. E agora eu vou vir com essa daqui. Então, agora eu vou vir com a 882, que é um pouquinho mais escura, que é da mesma paleta. Os mini pontinhos de novo. Aqui foi a pontinha que saiu, eu vou cortar esse excesso aqui, porque a própria linha puxou ela pra cá. Vou usar aqui embaixo e um pouquinho aqui, ó. Onde na foto fica mais escuro. É só uma linhazinha mesmo aqui dentro, aqui na parte de dentro dele. Como aqui ficou a pontinha de nada, eu vou dar mais um pontinho aqui só para arredondar. Que aí ele fica mais redondinho. Dá uma penteadinha, porque aí tampa os buraquinhos que fez aqui. Então agora eu vou voltar para a linha preta. Nesse caso é só eu puxar ela aqui, ó. E voltar a usar ela. Como a ponta acaba ficando assim, eu corto a pontinha de novo para facilitar de pôr na agulha. No caso da pupila, eu costumo fazer ela na vertical, porque se eu for fazer ela redonda, 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 até chegar aqui no meio, não tem como, mas pode fazer ela na vertical, na horizontal, pode fazer ela reta. Se ela for bem pequenininha, você pode usar o ponto cheio, que é aquela que vem daqui até lá embaixo. Como nessa imagem ela tá um pouquinho maior, então eu vou fazer a pintura de agulha igual eu fiz aqui na Iris, porém de uma forma mais reta. Nesse caso, eu posso aproveitar aqui, ó, não sei se tá dando pra ver, mas o contorno ainda tá aqui. Eu não preenchi em cima do contorno. Nesse caso, eu vou pegar do lado de fora do contorno para poder preencher. Porque aí ele vai ficar um pouco mais destacado, não vai ficar muito escondido. Porque como a gente já preencheu aqui,
As linhas acabam ocupando um pouquinho o espaço do contorno. Então, eu vou fazendo pontinhos aqui de tamanhos diferentes, até conseguir preencher ele totalmente. Aí, chegando aqui, ó, a gente vai até do outro lado, porque é a área é mais pequenininha. Tomando cuidado para não pegar aqui, ó, porque na hora de puxar, aí vai ficar desigual, não vai ficar redondinho. Então, eu tô pegando bem no contorno. Pronto, ó, ele tá todo preenchido. Eu vou aproveitar que eu tô aqui com o preto e vou preencher esse triângulo pequenininho aqui, ó. Só com um pontinho já dá pra encher ele aqui. Vou pegar mais um contorno aqui. E eu dou o pontinho aqui pra preencher. Pronto. Nessa partezinha aqui, provavelmente a gente vai voltar depois, quando a gente fizer esse contorno aqui, eu acabo preenchendo mais um pouquinho do preto, porque pode ver que o contorno dele aqui, ó, ele é mais grossinho. Mas aí eu faço mais pro final, porque na hora que a gente vem aqui com a outra cor, essa cor acaba tampando. Aqui, igual o contorno aqui já tá quase sumindo, só porque a gente preencheu um lado. Quando a gente preenche o outro, esse contorno praticamente some. Então, essas partes que são menores, eu deixo ela por último, porque é mais fácil eu preencher por cima, e ele vai formar um degradê, do que eu preencher um pouquinho aqui, quando eu for fazer a mesclagem de cores, ele acabar tampando o que eu fiz. Então, vou guardar a linha aqui, que ainda tem um pedaço dela, e ir para a próxima etapa aqui. Então, agora a gente vai dar vida para esse bordado, que é o brilho no olho, que vai fazer totalmente a diferença. Em alguns casos, quando a pupila tá grande assim, eu gosto de usar um cinza, por exemplo, o 236, para poder fazer alguns fiozinhos aqui, para ele dar uma mesclada, para depois vir realmente o brilho. Como nesse caso o brilho ele tá bem forte, então eu já vou usar aqui o 235, que ele é um pouco mais claro. Tem algumas bordadeiras que gostam, por exemplo, de deixar o espaço do brilho. Então, por exemplo, borda até aqui, salta e borda até aqui, salta de novo. Aí, só que eu gosto de deixar ele mais inteiro assim, porque eu gosto de dar uma mesclada aqui. É como se a gente estivesse olhando por trás do brilho. Então, quando a gente vê o brilho, a gente vê que tem uma cor ali por trás. Então, eu gosto de fazer assim. Como ele tá bem claro, então eu vou usar o 235 para dar essa clareada. Eu vou usar alguns pontos aqui na própria direção da pupila. Por quê? Geralmente o brilho eu faço ele mais diagonal ou na horizontal para ele dar um destaque. Porém, para evitar, como esse brilho aqui ele tá bem grandão, eu vou fazer ele um pouco mais simplificado, para não parecer que tem uma mancha no olho, porque pode parecer até uma catarata, alguma coisa assim. Então, no bordado a gente tem que analisar isso também. Então, no caso, eu vou fazer alguns pontinhos aqui na vertical e vou ver como que vai ficar. Se ficar bom, aí vou acrescentando aqui aos pouquinhos. Você pode ir fazendo esse tipo de testes. Então, vou dar os dois pontinhos aqui. E vou começar aqui na pupila. Pode ver que o brilho, ele começa
praticamente quase no topo e vem aqui. Não precisa todas as vezes a gente seguir o mesmo desenho que tá no brilho do olho do pet. Então, às vezes a gente pode só fazer um pontinho mais simples para poder simplificar mesmo ali, mas que traz esse brilho no olhar de toda forma. Nesse caso, eu vou fazer um brilho parecido, mas não idêntico ao que tá ali no desenho, para poder simplificar, mostrar para vocês e também para não ficar parecendo uma mancha no olho. Então, aqui eu vou começar aqui, ó, a fazer alguns pontinhos. Percebe como ele acaba destacando muito? Por isso que se fizer ele muito grandão, eu acho que vai ficar parecendo uma mancha. E como eu faço na mesma direção que tá aqui, ele dá uma leve enterrada no meio dos pontos. Não fica tão pra cima. Então, agora aqui, ó, eu vou entrar um pouquinho na parte onde tem a íris, para continuar esse brilho aqui. Só mais um pontinho aqui. Aqui no meio também, que eu deixei muito espaço. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar um pouquinho lá na íris. Aqui do outro lado a mesma coisa. Eu vou entrar um pouquinho aqui na íris. Então, eu vou guardar aqui no cantinho do 65. E agora eu vou usar o 02, que não é um branco muito estourado, para poder dar mais alguns pontinhos para intensificar esse brilho. E também pretendo vir com um cinza mais escuro para dar uma mescladinha aqui, para não ficar parecendo que é uma mancha. Então, volta com os dois pontinhos. Para dar um brilho maior aqui. Aqui do outro lado também. Aparecer um brilho aqui. Então aqui eu achei que ficou muito claro o que que eu vou fazer. Vou pegar o 266 e vou dar alguns pontinhos aqui no meio, onde tem a pupila preta, para poder dar uma apagadinha assim, bem de leve nessa parte. Mesmo que o brilho do olho ele seja uma transição mais brusca, às vezes eu gosto de dar uma sutileza, porque senão a linha fica muito aparente. Dá pra ver que é uma linha que tá ali no meio.
Aqui deu nozinho. É só tirar aqui de novo e voltar. Então, de novo, o mini pontinho, segura aqui atrás. Esse aqui é só um fiapinho. Então, aqui, ó, eu não vou fazer um ponto muito grande, não. Eu vou colocar alguns pontos no meio e vir aqui para a parte preta, só para dar uma mesclada mesmo ali, como uma suavidade ali na hora de trocar a cor. Vou dar um pontinho aqui no meio também. E por enquanto é isso. Então ele deu essa suavizada aqui para não ficar parecendo que é uma mancha. Mas ao mesmo tempo eu tenho o brilho. Às vezes pode parecer que não está fazendo sentido, mas se a gente continuar fazendo e tudo, no final parece que tudo se encaixa. Se caso no final, eu não gostei desse tanto de brilho aqui, você pode simplificar, pode colocar, por exemplo, uns pontinhos do cinza e uns pontinhos do branco só no cantinho, por exemplo, também dá para poder fazer. O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai para a pelagem, porém antes eu vou arrematar as linhas que eu não vou precisar. Então, o que que eu vou fazer agora? Essas linhas aqui, que a gente tá aqui, que não vai precisar mais, a gente vai arrematar para não ficar atrapalhando. Porque o exercício aqui, a pelagem dele é branquinha com bege, então a gente vai vir com outras cores. Eu vou deixar o preto, então o preto eu não vou arrematar, porque ainda tem aqui o contorno do olho e a pálpebra. Então a gente vai arrematar essas linhas aqui. Então, da mesma forma que a gente viu da outra vez, a gente vira, passa aqui dentro e puxa. Eu vou fazer com todas primeiro, para depois a gente... Na verdade, o branco eu também vou deixar, esqueci de falar com vocês, mas é porque tem uma parte da pelagem aqui que ela é bem clarinha, a gente vai usar o branco também. Então, aqui o cinza, eu vou arrematar. Então, eu coloco todas as linhas assim, ó, que depois é só cortar tudo de uma vez. E agora, com todas as linhas, né, que já passou por baixo, agora é só ir cortando elas aqui, ó. Prontinho. Deixei a preta e a branca porque é o que a gente ainda vai precisar. Então agora a gente terminou o olho, a gente vai passar agora para a pelagem aqui em volta do olho. Nessa parte a gente já tem uma vantagem de saber qual que é a direção que a gente vai seguir. Porque a gente vai seguir a mesma direção dos pelos, então pode ver que aqui, ó, ele vai sair né, do centro do olho aqui e ele vai encurvando. Então a gente vai seguir essa direção aqui que tá fazendo. Você pode colocar aqui esses fiozinhos assim para te dar um guia na hora de bordar, né, usando talvez uma caneta de outra cor para poder diferenciar aqui do risco. Aí isso nos ajuda a estar sempre seguindo aqui a estar sempre seguindo a direção certa.
Então, percebe que no olho, geralmente é esse movimento que o pelo faz. Ele vai meio que centralizando no olho aqui. Eu vou fazer esses riscos só de cima por enquanto, que a gente vai começar nessa parte aqui e depois eu faço no de baixo. Para começar, essa partezinha aqui de dentro, eu vou deixar ela por último. Eu gosto de fazer ela por último pela questão do que eu expliquei, né? Daqui ser bem pretinho, quando a gente passa por cima, acaba tampando. Então, se eu faço aqui em volta primeiro e depois eu venho cobrindo com os pontinhos, eu consigo mesclar melhor sem desaparecer a área. Então, eu vou deixar essas partes aqui por último. Essa parte aqui, que ela é praticamente um pelo misturado com pele, a gente vai fazer na direção que o pelo tá. Então, aqui, ó, ele é meio que o centro, né? Como se o pelo tivesse tudo encontrando aqui. Então, a gente vai fazer nessa direção assim. Encontrando aqui no meio, mas essa área aqui a gente vai fazer depois, porque percebe que essa partezinha, ela vem pra frente, e depois os pelos vão se encontrando e subindo, e encontrando aqui e descendo. Então, a gente vai fazer depois. Então, por enquanto, eu vou me concentrar nessa área aqui. Então, para começar, essa areazinha aqui, ó, onde eu risquei, que tem uns fios pretos, eu não vou cobrir ela de preto, porque pode ver que o preto ali é a minoria, são só os fiozinhos por cima. Só que como essa área aqui ela é branca, provavelmente o pelo daqui também é branquinho, ou talvez um bege, mas quando os pelos por cima é preto, ele dá uma sensação de que mesclou, então não é tão branquinho assim, é como se fosse um cinza clarinho. Então aqui nessa área eu vou cobrir com a 397, que até porque quando eu colocar os fiozinhos preto por cima não vai dar tanto contraste, porque se eu colocasse o branco, o preto ia ficar realçando demais. Não ia ficar assim tão sutil, tão natural. Então, nesse caso, eu vou usar o 397 nessa área aqui. Então, de novo, aqui os dois pontinhos. E eu vou fazendo os pontinhos agora, respeitando o caimento aqui, ó. Então, tudo bem ultrapassar ali um pouquinho, porque depois a gente vai meio que encontrar as linhas uma na outra. Então, elas vão se encontrar aqui e mesclar. Nessa parte aqui também, você pode passar do risco, porque depois a gente vai mesclar uma cor na outra. Pode até perceber que nessa área aqui que é branca, ela tem como se fosse uns fiozinhos meio acinzentado por cima também. Ela não é totalmente branca. De vez em quando, o avesso ele pode embolar, vou aproveitar e mostrar aqui, ó. Eu vi que não passou. Às vezes só de passar, dependendo da forma como embolou, às vezes só de passar aqui a mão, ele já desembola. Então, vamos preencher toda essa área aqui de pontinho em pontinho.
Aqui eu tô criando a primeira camada, que é a camada de baixo. Então, por isso que eu tô vindo aqui de cima para baixo. Mas depois eu vou entrar daqui para lá para ir esticando esses pontos. Agora eu vou entrando na camada de baixo aqui e colocando mais para cima aqui os pontinhos, igual a gente fez nos outros ali. Por que que eu faço assim? Porque se eu fizer assim, nunca é proibido, mas a chance de ter mais buraquinhos é maior. Quando a gente vai de baixo para cima aqui, entrando na camada e depois saindo, ele fica mais fluido. Mas tem algumas partes que não vai ter como. Às vezes vai sobrar só um pequeno pedaço, uma área ali que a gente vai ter que ir ao contrário. Então, não é uma regra. Só que nesse caso ajuda melhor a ter uma direção, porque como o ponto é mais caidinho, se eu começar daqui para cá, às vezes eu posso me perder. Então daqui eu sei que se encontra aqui e aqui ele vai subindo. Essa parte aqui também pode passar para cá, cobrindo o risco, não tem problema, porque depois a gente vai colocar alguns pontinhos, tanto do branco em cima desse e esse em cima do branco, para fazer essa transição mais suave. Então essa mesclagem, ela não acontece só quando os fios se encontram assim, mas também quando se encontram paralelamente. Eu vou arrematar aqui, porque meu fio já tá acabando. E vou pegar um outro dessa mesma cor para poder terminar de preencher. Então aqui, mesmo que o fio é mais reto, eu não vou fazer um ponto muito grande, eu vou fazer ele de um tamanho bom, para não ficar muito diferente. Aqui só passando um pouquinho da camada, porque depois a gente vai mesclar. Essa parte aqui, ela já começa a ficar um pouco mais bege.
que a gente sabe o quanto da camada que a gente ultrapassa? Vai depender da referência. Então, você vai olhar sua foto. Por exemplo, nesse caso aqui, ele é bem mescladinho, então dá para poder entrar aqui um pouco. Mas dependendo do lugar, ele vai ser pouco mesclado, então ele vai entrar menos. Então vai depender da foto de referência que você vai olhar. Quanto que é para poder mesclar? Você pode entrar bastante aqui na outra camada, ou você entra pouco. Então preenchi aqui. Agora eu vou arrematar e ir para a próxima cor. Eu vou retirar essa daqui, que é a branca. E agora eu vou preencher toda essa parte de cá. Então, a parte de mesclar é esse aqui, ó. Eu entro na camada de baixo e vou na camada de cima. Então, assim, as cores vão se misturando. E fazendo esses pontos assim, uns menores, outros maiores, para eles irem se encaixando. Quando chega nessa parte aqui, que ela é paralela, né, uma à outra, então eu vou colocar alguns pontinhos aqui dentro, ó. Porque aí consegue se misturar também. Essa parte aqui, ó, pode ver que ele meio que faz pra frente e ele volta. Então, a gente vai fazer essa curvinha aqui também. Então, assim, a gente vai preenchendo tudo do branco, do 02. Porque o 01 é um branco, ele muito estourado, então não fica aquele branco natural. Então, aqui eu vou mesclar junto com a camada de baixo. Então, eu vou também ultrapassar a linha. E se fosse um pet inteiro, então o que eu ia fazer? Eu ia ultrapassar um pouquinho para criar aquela camada irregular que o pelo é. Mesmo quando o pet ele não é peludo, né? Cada pelo é de um tamanho, por exemplo. Como aqui é um exercício, eu vou colocar até aqui onde está a borda nossa.
aqui, vou aproveitar e dar uns pontinhos aqui para mesclar as duas cores, para não ficar essa parede aqui. Mas depois também eu vou colocar o 397 um pouquinho aqui, porque ele vai acinzentando aos pouquinhos. Aqui ainda vou dar mais alguns pontinhos brancos, mas na verdade ele vai começando a ficar mais begezinho. Então, só para poder colocar aqui entre a transição, né, do cinza clarinho pro branco, pro bege, eu vou colocar ainda mais alguns pontinhos brancos em volta. Prontinho, eu vou deixar guardado aqui que se precisar de mais. Essa próxima beiradinha aqui, ó, como ela é bem clarinha, porém ela vai começando a ficar amarelo, eu vou usar a 387, que ela é um amarelinho bem clarinho. Agora eu vou terminar de preencher essa área aqui, que ela é clarinha, mas nada de branco. Eu tô com a 387, porque como ela é bem clarinha e aqui começa a ficar, né, mais amarelinho, ela pode fazer essa transição. Lembrando de seguir a direção do fio. Então, como aqui ela tá começando a cair mais para baixo, então a gente vai diminuindo aqui os pontinhos para que ele possa fazer essa curva também. Mesmo que essa área aqui seja pequena, possa ultrapassar, que depois, lembrando, a gente vai mesclar essas cores.
já tá até acabando. É só para não ficar essa falha aqui. E agora eu vou arrematar. Então, por enquanto, a gente está colocando praticamente as cores bases daqui. Essa partezinha aqui e essa daqui, ela é as mais escuras, ela tá mais sombreada. E agora eu vou fazer essa daqui, que ela tá mediana. Então, nessa parte aqui, eu vou usar 367 para poder começar aqui uma transição. Se precisar, eu vou escurecendo aqui depois. Então, quando pede, às vezes tem mais de uma cor, às vezes a gente pode fazer isso, colocar uma cor intermediária, igual aqui foi um begezinho mais clarinho, depois eu posso até colocar alguns fios aqui, para poder fazer essa mesclagem, mas para uma cor não mudar abruptamente para outra, uma cor não mudar tanto assim, porque vai ficar parecendo que é um desenho e não um realismo, né? Que o realismo ele vem com umas nuances mais sutis, mais natural. Nessa partezinha aqui ele começa a fazer uma descida junto com o olho. Então você pode também, ó, começar a fazer pontos que pode ser mais espaçados, só para te guiar. E depois vai preenchendo esses pontos. Eu tô falando pouco aqui, até por causa disso, para não ficar repetitivo, porque agora é só o preenchimento. Então é a mesma técnica que foi desde o olho, desde o comecinho aqui, vai ser a mesma técnica. Só se atentar à direção do pelo aqui. Então aqui ele tá dando uma caidinha, a gente cai os pontinhos também. Agora que eu fiz esses pontinhos guia, eu posso agora só preencher. Então, eu continuo seguindo aqui a direção. Nessa partezinha aqui, ó, reforçar aqui, ele também vai dando uma caidinha. Então, vai caindo aos poucos. Já nessa parte aqui, ele vai dar uma levantadinha. Então, é diferente. É como se fizesse um redemoinho aqui em volta do olho.
Quando você estiver bordando um pet seu ou de alguma outra pessoa, sempre olhe a foto de referência. Então, eu costumo colocar a foto de referência junto com a foto com risco, para eu saber qual parte que é qual que é mais escura, qual que é mais clara, qual que é a parte que eu estou bordando. Isso me ajuda a me encontrar aqui onde que eu estou fazendo. Então, sempre olhar aí a foto de referência. Mas dá para aproveitar, assistir uma série, escutar uma música, ver um curso, um podcast. Então, a vantagem do bordado é essa, que enquanto você está bordando, também está relaxando. O olho ele tá começando a tomar forma, essa parte aí da pelagem, mas na hora que a gente faz a pálpebra, ela dá muita diferença. Ela dá mais realismo ainda. Aqui eu vou puxar alguns fios aqui, ó. Só para mesclar mais. Mas essa parte aqui eu vou escurecer. Só para ver aqui. Então, vou guardar aqui no cantinho, que se precisar eu volto. Então, agora, nessas partes aqui que são mais escuras, eu vou estar usando aqui o 374 para dar um sombreamento. Então, de novo, eu vou dar os 2 pontinhos e vou preencher. Se você estiver tendo alguma dificuldade até o momento, me conta aqui nos comentários que eu posso te ajudar. Então, eu vou preencher aqui com 374, que ele é um pouco mais fechado, assim, o tom. Seguindo aqui a direção que a gente fez aqui do pelo.
Aqui eu vou dar alguns pontinhos para poder mesclar. E agora eu vou mesclar, vou fazer essa partezinha aqui que falta. Aqui eu vou dar alguns pontinhos aqui dentro para poder deixar essa mesclagem mais sutil, que se a gente for olhar na pelagem, ela não é totalmente lisa, totalmente de uma cor só. Agora, para poder amenizar um pouquinho dessa transição aqui, eu vou fazer alguns pontinhos nesse encontro aqui das cores do 373, porque aí ele é um pouquinho mais claro do que o 374 e um pouquinho mais escuro do que esse aqui, que é o 367. Então, para poder tirar um pouquinho a marcação, eu vou dar os dois pontinhos. E vou entrar numa camada e sair na outra aqui, ó. Então, eu vou dar alguns pontinhos também dentro de uma, dentro da outra, que aí é uma forma de parecer que tá apagando esse encontro aqui, para não ficar tão marcado. Então, sempre que ver uma cor que ficou muito diferente da outra, aí eu faço isso, eu pego uma cor intermediária para poder fazer essa mesclagem e ficar uma mudança mais sutil. Aqui eu dou uns pontinhos aleatórios também, porque na imagem aí dá pra ver que ele não é totalmente de uma cor só, né? Por causa dos fios, a gente tem os fios mais escuros, outros mais claros. E eu volto aqui e vou diminuir essa transição aqui também. Pronto, por enquanto vai ficar assim, agora a gente vai para essa parte de baixo. E aí, gostaram da primeira aula?
Nessa primeira aula, a gente fez essa parte aqui de cima, mas ela é mais um preenchimento, porque depois a gente ainda vai vir com os detalhes, com os fiozinhos mais escuros, com algumas mesclas de cores, então sempre tem um detalhe no final que a gente acrescenta ainda mais. A gente começa a ver aí o pet se formando, mas ainda não tá assim aquele realismo, ele parece que fica um pouquinho esquisito, dependendo a gente acha que vai dar errado, mas no final dá tudo certo, é como se fosse um quebra-cabeça, a gente vai montando ali pedacinho por pedacinho e quando ele se junta a gente vê aquela figura como um todo. Então essa é a aula de hoje. A próxima aula a gente vai aprender então a pelagem da parte de baixo, que vai ser muito importante porque as direções de pelo vão mudando também, e também a pálpebra do olho. Então até a próxima aula!